Olá, pessoal! Tudo bem? Estamos aqui no nosso Verbo em Forma para mais uma live especial, né? Essa semana nós vamos fazer normal as nossas lives de terças e quintas. Vai ser uma semana poderosa. Deixa eu aproveitar e colocar o nome aqui da nossa live de hoje, que é foco e disciplina. Vou colocar aqui nos comentários para eu deixar fixo aqui, para quem for entrando, saber os assuntos que a gente vai falar. Pessoal, vamos lá, convida o pessoal, chama aquele seu amigo que está precisando colocar um foco na vida. Peraí, que eu não tô conseguindo. Aí, pronto. Chama aqueles seus amigos que estão precisando colocar um pouco de disciplina, de rotina, né? Para ter uma vida mais equilibrada, uma vida que alcança os resultados esperados, tá certo? E hoje nós vamos ter uma conversa maravilhosa com o pastor Jorge Bisoni. Já vi que muita gente de Brasília, oh meu Deus, eu li um comentário aqui, muita gente de Vitória já tá entrando, já que já chegou. Tô vendo aqui. Judete, oi Judete. Tudo bem? Tem um pessoal entrando aqui. Vitória, com certeza, nossa igreja da região ali do Espírito Santo vai estar em peso, né? Carla. Muito bem, gente. Então, envia aí os convites, essa setinha aí para chamar o maior número de pessoas. E deixa eu ver se o pastor Jorge já tá aqui na área. Pastor Jorge, se você estiver aqui na área, manda um oi para eu enviar aqui o convite. Vamos ver se ele já chegou. Aguardar ele botar um joinha. Pastor, quando você entrar, bota um joinha que a gente puxa você aqui pra dentro, combinado? Mas é isso aí, tá vendo? Galera em peso. Ah, ele já tá aqui. Deixa eu já enviar logo um convite aqui. Bora, Instagram, ajuda nós. Tá entrando aí. Aleluia! Hoje. Tudo Muito bem, minha querida? bom. Que honra ter você aqui no nosso Verbo em Forma. Nós tivemos Toda um honra tempo minha. juntos, não foi? Foi mês passado, né? Que a gente fez uma live Foi? também sobre disciplina e saúde, não foi? Foi uma live maravilhosa, né? Foi, deu, Foi deu, muito. deu muitas chamadas para a próxima, né? Foi mesmo. Muita gente comentando, muita gente pedindo a parte 2, né? E estamos Amém. aqui nessa série que o Verbo Informa está promovendo às terças e quintas para a gente falar Amém. desse assunto tão importante que é a saúde, que engloba todas as esferas, né, da nossa vida, espírito, alma e corpo, e Amém. pensando no corpo em todas as áreas, né? Então a gente já teve aqui fisioterapeuta, a gente já teve nutricionista, Amém. médico, a gente vai ter médico, no Vai ser um final eu vou sucesso. dizer, no final eu vou contar quem vai estar com a gente quinta-feira, você Que vai bênção. ser um Obrigado. sucesso. Mas estamos aqui hoje com o pastor Jorge, que é esse pastor querido, pastor marombeiro, pastor É. sarado. Muita gente já conhece ele, tem muita gente aí que foi aluno do pastor na escola de missões. Tem Verdade. gente aí que assistiu a ministração na conferência de homens, né? Sempre que a gente posta alguma coisa, o pessoal fala: ah, meu Deus, apanhei tanto na conferência de homens. Na postagem do cartaz que eu coloquei, né, pra live de hoje, teve uma Aham. pessoa que comentou assim: ai, meu Deus, a live com o meu malvado favorito. Tive aula com ele na escola de missões. Foi engraçado, mas é o malvado favorito porque é um malvado do bem, né? Amém, amém. Um malvado que se importa, que cuida, É verdade, é que verdade. ama suas ovelhas. Então, é isso, pessoal. Já acho que já deu tempo de vocês compartilharem, o pessoal ir entrando, né? Então, como eu disse, tá aqui nos comentários, a gente vai falar um pouco sobre foco e disciplina, um papo Amém. maravilhoso com o pastor Jorge. Pastor Jorge, vamos lá. O senhor é pastor, né, da nossa igreja Verbo da Vida de Vitória. Gente, esse Isso. pastor é um dos maiores apoiadores. Quando eu fui criar, né, a ideia do Verbo Informa, a gente estava numa viagem de supervisão lá, né, e eu disse, Foi ai, mesmo. pastor, eu tô querendo
começar um projeto. E aí, com certeza, foi o primeiro Sim. a apoiar, né? Afinal de contas, a igreja lá já anda na linha, a gente vai falar um pouco sobre isso. Pastor Jorge, professor da Escola de Missões da Disciplina, que fala sobre disciplina para os missionários. Disciplina e liderança. Disciplina e liderança. Olha só que É. assunto essencial para um missionário, né? Que vai para o campo. E vamos falar um pouquinho sobre isso, pastor, antes da gente começar a falar basicamente sobre a saúde em si. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória de vida. O senhor serviu o exército, né? Isso. Tem uma bagagem aí. Se você puder resumir para a gente um pouquinho dessa sua trajetória inicial, como tudo começou. Amém. Eu quero te agradecer, Raquel, pelo carinho, pelo convite. Eu me sinto muito honrado, muito alegre. Quero, mande um beijão aí pro Thiago, ele deve estar do seu lado, ele já está aí. Manda um beijão para ele. Ele está assistindo, Já pôs um comentário ali. Só que assim, tá bombando de comentário. Eu não sei se eu vou conseguir dar conta. Vamos tentar. O povo aqui é animado, né? Galera de Vitória é maravilhosa. Tá em todas as lives, né? Então, assim, é um assunto que eu gosto muito de falar, porque foi algo construído em mim. Muito pelo contrário, assim, o que as pessoas pensam. Eu não era uma pessoa muito disciplinada, né? Minha mãe me arrochava muito, né? Mas ainda assim, quando eu fui para o Exército, lá em 1991, eu fiz o concurso, né, para a Escola Preparatória de Cadetes, e eu tive que me disciplinar já para estudar, porque era um concurso que era 1.000 por vaga, né? Eram 1.000 candidatos por vaga. E eu não fiz cursinho, eu venho de uma origem pobre. Eu não gosto de dizer humilde, porque tem muito pobre que é metido, né? E tem muito rico que é humilde. Mas eu era pobre mesmo, né? E eu tive que estudar em casa, então eu tive que me disciplinar. E eu morava aqui em Vitória. Se Vitória hoje já quase não aparece nos jornais, você imagina há 35 anos atrás. Era uma província, né? Então os melhores cursos estavam no Rio e São Paulo, pré-militares, e eu tive que estudar aqui, estudava 12 a 15 horas por dia. E como era uma prova militar, eu não queria errar como algumas pessoas erravam, então eu quando dava 4h30 da tarde, eu parava, dava uma corrida, fazia flexões e barras, para poder não deixar isso para a última hora, porque tinha uma prova física. Entrei para a Escola Preparatória de Cadetes em 1992, 15 de fevereiro de 1992, que é a minha data de praça, que a gente chama, né? E ali eu fui entender o que era disciplina, né? E eu cheguei lá... Você aprende. E lá eu achei... Bem, né, pastor Jorge? Eu achei que quando eu entrei para a escola de cadetes, que eu era uma pessoa disciplinada. Mas a primeira vez que eu tive que ver uma calça vincada por mim, para quem não sabe, vinco na calça é aquela lista na frente da calça, feita com ferro de passar roupa. Quando eu fui arrumar minha cama, e essa cama eu tinha que jogar uma moeda, e essa moeda ela tinha que quicar de tão esticada, eu fui entender o que era disciplina, né? Isso era dia após dia, feito uma escola de preparatória de cadetes, que é 1 ano. Eu fui para a Academia Militar das Agulhas Negras. Engraçado que quando eu estava na escola preparatória de cadetes, falava assim, você acha que está difícil, aluno? Eu falava, sim, senhor. Ele falou assim, você vai amar a escola de cadetes, ela é uma mãe, mas a mãe é uma madrasta. E quando eu fui para a AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, já começou assim, na descida do ônibus, os quarto-anistas já estavam com apito na boca, com vara na mão, e batia na gente carregando aquele monte de mala. E aí a gente chama de inferno verde, né? E ali a gente foi forjado no caráter, era manhã, tarde e noite. E o que eu acho mais interessante, Raquel, é que eu até postei um vídeo essa semana de um cadete, que eu fiquei muito feliz, um cadete da AMAN do 4º ano, falando em Deus no pátio Mascarenha de Moraes, que é o pátio onde nós entramos em forma para de manhã, de tarde, para poder almoçar, jantar e tomar café. Ficamos ali parados, imóveis, olhando para a nuca do companheiro da frente, sem poder mexer praticamente os olhos. E entramos marchando para poder... Né? Só respira. Basicamente isso. E ali tem uma frase escrito, cadete. Cadete é aquele que é aluno da Academia Militar, né? Das academias militares, né? Que são 3, Marinha, Exército e Aeronáutico. Cadete
ides comandar, vírgula, aprendei a obedecer. Então você fica lendo aquilo ali a ponto de ter um trote que o terceiro ano aplica na gente quando a gente entra, que é você falar isso ao contrário. Então você tem que dizer assim, recedebo a Edner para Radinamok Seditedak. De tanto que você fica... Pastor, foi aí que você aprendeu a falar em línguas? Mais ou menos. Foi batizado antes de ser crente. Então, tudo é disciplina. A Academia Militar das Agulhas Negras ela é disciplina. Ela é uma escola de formação de caráter, né? É claro que as fileiras militares, nós vamos falar um pouquinho sobre essa transição para a igreja. As fileiras militares ela não tem a sua espinha dorsal o amor, né? Lá é hierarquia e disciplina, mas é muita coisa que eu aprendi ali que está em linha com a palavra, eu consigo aplicar no Evangelho, porque eu enxergo no Evangelho exatamente princípios que estão ali. Eu acredito até que foram retirados da Bíblia, porque só quando ela foi formada, a gente não tinha passado por esse cataclisma de socialismo, comunismo que tentaram colocar no Brasil. Então, era muito conservador, então as igrejas rezavam, né? As pessoas eram católicas ou protestantes, era mais católica que protestante, então as pessoas oravam, então acredito que isso tudo influenciou as fileiras militares, tanto é que desde aquela época sempre existiu o capelão militar. Então foi tudo feito assim, eu me formei em 1996, fui como aspirante para Bagé, Rio Grande do Sul, né? Fiquei como aspirante, segundo tenente, primeiro tenente até 2002, saí capitão, fiz algumas especializações e uma pós-graduação na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, lá na Vila Militar, no Rio de Janeiro. E em 2008 eu deixei as fileiras militares para poder cuidar da minha mãe, mas eu acredito sinceramente que foi para um propósito maior. Amém. Não tinha nem planejado falar um pouquinho sobre isso, mas é interessante porque a gente vai entrar também nessa questão da rotina, da vida da igreja, né? Mas é interessante como essa disciplina no exército ela é tão pesada, assim, né? Forte, mas é uma coisa assim tão bom, traz tantos resultados para a vida que você falando aí eu fui lembrando que meu avô é aposentado, né? Capitão, major aposentado que benção. do exército. Ele tem hoje 83 anos. Mas, assim, ele e minha avó parecem mais jovens do que eu e o Thiago, assim. Eles são super regrados, uma vida, assim, com tudo horário, come saudável, né? Meu avô não sai da cama antes de fazer um alongamento. Ele já começa o alongamento, ele acorda, ele já começa o alongamento. Aleluia! Na cama. Eu também. E, assim, muito, muito saudável, né? E trouxe essa disciplina, esse senso de disciplina. Eu acredito que muita coisa... que eu tenho hoje na minha vida, eu acredito que veio dessa criação, né? Como os meus pais são separados, ele foi um pai presente para mim, né? Então, é impressionante como a gente, como vocês, né? Eu não servi o exército, embora eu gostaria muito, assim, era um desejo enorme. Eu, assim, meu Deus, como eu queria ter, de alguma forma, ter me envolvido, né? Com a vida militar, mas... Enfim, Deus sabe os seus caminhos, os seus propósitos. Né? Amém. Eu creio assim também. De alguma forma, eu acredito que trouxe o norte para mim, para minhas irmãs, né? Nessa questão de ter uma vida de disciplina, mesmo em várias áreas, né? Mas aí fala um pouquinho para a gente, pastor. Daí o senhor, como é que foi? A questão de se converteu, veio parar aqui no Verbo da Vida, é pastor da nossa igreja. Eu, na verdade, assim, eu em 2008... Minha mãe já tinha sido acometida de algumas quedas, ela fraturou os 2 fêmures, um em 2005, depois, 17 dias antes do meu casamento, ela fraturou um fêmur também, o direito, depois o esquerdo, o tornozelo, a bichinha foi se quebrando toda, o occipital, o punho, e o exército me colocou em xeque. Ele falou assim, ou você vai para a fronteira, onde eu te mandei, ou você cuida da sua mãe. Um coronel falou para mim, pegue sua mãe a tiracolo e leve para a fronteira. Mas minha mãe, aqui em Vitória, né, eu vim para cá com 6 anos de idade, muito embora seja carioca, ela não reunia condições físicas nem psicológicas para deixar a sua casinha.
eu me vi diante de, assim, de dois caminhos. Ou eu cuidava da minha carreira, porque a minha turma hoje é coronel, né? Full, né? Tanto é que tem dois ministros do governo Bolsonaro que são amigos pessoais meus, eu tenho o WhatsApp deles, que é o Tarcísio e o DAG, né? O Wagner Campos, um da Controladoria Geral da União e o outro da Infraestrutura. Acho que é o ministro mais ativo, principalmente o Tarcísio. Então eu tive que eu tomar uma decisão e eu falei assim, eu preciso cuidar da minha mãe. E aí eu saí do exército, pedi baixa, sem vencimento financeiro algum, né? E eu conheci o verbo eu já tinha me convertido em 2005, tinha recebido a Cristo, mas eu não tinha a mínima noção do que era evangelho, na verdade, né? E aí eu conheci o Verbo da Vida em 2008. Era uma reunião que acontecia em cima de um shopping, com uma salinha que tinha mais ou menos 10 a 15 pessoas. 5 de todas essas pessoas era a família de pastor Eliseu. E ali eu encontrei um pai, né? Encontrei um pastor que... O militar, ele tem muito assim, Raquel. Se está escrito, você cumpre. Se não está escrito, você não é obrigado a cumprir. Então, a gente tem um questionamento no Exército, quando a gente recebe uma ordem. Sim, senhor, está escrito aonde? Então, o pastor Eliseu era uma pessoa que tudo que eu perguntava a ele, ele falava, está escrito aqui. Ele abria a Bíblia e me mostrava. Isso me fez apaixonar pela palavra, pelo verbo e por tudo isso, né? Então, essa transição... Só que 2008, 2009 e 2010, eu fiz um rema. E meu desejo era servir pastor Eliseu e ser um suporte para ele. Né? Já naquela época eu comecei a estudar a recompensa da honra, debaixo de suas asas, porque isso sempre foi muito forte em mim, por causa da vida militar, né? Submissão e autoridade, a gente vive isso, né? E a gente tem muito essa honra assim, de olhar o comandante, né? De olhar o chefe, o líder. Né? E ali eu encontrei muito mais que isso, eu encontrei a figura de um pai. Né? Então fazia tudo isso com muito amor, só que de repente o pastor Eliseu, que é funcionário público federal, ele é analista judiciário, ele foi puxado para Maceió de volta e falou, Jorge, eu estou te indicando para ser o pastor da igreja, mas pense, recém-formado no Rema, me eu bota só numa sabia... selva fechada de noite, mas não me diga que vou ser o pastor É da verdade, igreja. porque eu vi o pastor Eliseu, ele é muito bonzinho, não que eu não seja bonzinho, mas assim, ele é muito amoroso, né? As pessoas chegavam atrasadas, eu falava, pastor fulano, Beltrano chegou atrasado, você quer que eu vá conversar com ele? Não, meu filho, não. Eles estão começando agora, eles são novinhos. Eu falava, mas não é de novinho que se ensina, pastor? Aí ele, mas calma, calma. Então era assim, quando isso caiu no meu colo, eu falei, gente, sinceramente, né? Eu falei assim, eu vou matar esse povo, porque eu não Foi sei... literalmente o significado de uma transição, porque foi mais do que uma Foi, transição de foi, pessoa na frente, né? Foi uma foi. transição de um perfil de Isso. liderança. E eu assim... E eu, na época, eu não tive muita... Como é que eu vou te dizer? Eu não conhecia Beijo, ninguém, Lu. A Lu praticamente. falando aí que ela quase morreu. Ela era uma que não queria, de jeito nenhum. E eu, assim, eu não tive direção de ficar perguntando nada a muitas pessoas, né? Eu tinha um supervisor, que era Manassés, mas eu não tinha muita proximidade com ele, muito embora eu amo o Manassés, ele foi uma pessoa fundamental naquela transição. Foi ele que falou assim, Jorge, você consegue, Lucimar, você consegue. Mas a gente não tinha intimidade, eu tinha, na verdade, vergonha e tinha um princípio. Independente do que eu sempre converso isso com o Bispo Guto, né? Que independente do que eu estivesse passando aqui em Vitória com minha esposa, que nós assumimos numa fase muito difícil, eu trabalhava no secular ainda e tal, ainda que eu tivesse dificuldades aqui, eu não queria dar más notícias para cima. Então eu segurava no osso do peito, eu, Lucimar, né? A parte financeira, a parte ministerial. Teve um casal uma vez que Tinha enviou uma... foco e disciplina. eu sempre tive isso, assim, eu não vou ligar para Manassés nem para Bispo Guto para falar que eu estou com um problema de dinheiro. Eu vou vender água no sinal, mas eu não vou fazer isso. Eu vou dobrar... Eu trabalhava de domingo a domingo, eu pegava plantão dos outros quando eu fui corretor. Agora, de capitão para corretor, imagina a loucura, né? Então foi algo que o Exército plantou em mim, sabe? Cara, se vira. E
no Exército tem a figura do pelotão de fronteira. São os pelotões que ficam nas fronteiras, né? Oiapoque, Chuí, Mato Grosso. E qual é a finalidade desse pelotão? Guarnecer a fronteira. Ele não fica pedindo ajuda nem dando más notícias para o quartel-general. Ele protege o quartel-general. E essa ideia que eu tinha que tenho hoje. Eu não vou ficar para cima levando problema. Eu tenho que levar solução e boas notícias. E minha responsabilidade aqui é guarnecer essa fronteira. São princípios. E qual é a visão do meu quartel-general? Meu quartel-general tem a visão de pregar a palavra da fé e libertar o povo de Deus. Não foi o que o pastor Bud disse? Eu tenho uma palavra. Então isso foi muito forte em mim. Só que essa transição, eu lembro de uma vez, Raquel, foi muito engraçado. Eu estava dirigindo o culto, né? E pastor Eliseu ia pregar. Aí ele virou para mim e falou assim: Jorge, meu filho, pode falar para o pessoal sentar aqui, né? Que eu tinha falado sobre dízimo e oferta. Eu entreguei o microfone para ele, ele me devolveu o microfone. Era um treinamento, né? Falei para o povo sentar. Eu virei para o povo, Raquel, falei assim: igreja, sentar! Aí, pessoal, sentou tudo assim. Sim, senhor. Aí eu olhei pro pastor Eliseu, eu entreguei o microfone para ele, ele riu e falou assim: só faltou você falar um dois, né, meu filho? Aí eu virei para a igreja e falei: gente, desculpa, foi mal. Aí o pessoal riu que só. Então foi basicamente esse grande desafio que eu tive ali em 2011, foi aprender a ser pastor. Não sabia não, né? Mas, muito bom. Existe a graça, existe a unção, a É, palavra, existem pessoas que nos amam, né? Que se importam. Eu sei que muitas vezes a gente vai ter que usar mesmo o nosso foco e disciplina para fazer coisas que às vezes a gente não vai ter alguém do nosso lado, mas se a gente é tiver verdade. em mente, né? Como o senhor falou, eu tinha um foco, eu tinha que entender, beleza, já que eu vou ser o pastor, eu tenho um foco, que é pastorear, sem trazer peso, pelo contrário, ser a resposta, ser alívio, né? E tudo isso é interessante porque se aplica para todas as áreas da nossa vida, né, pastor Jorge? Eu acho que é muito difícil, meu pensamento, né, que é muito difícil uma pessoa que tem foco e disciplina para uma área, isso não acabar puxando as outras áreas da vida. É o que eu costumo falar para as pessoas, assim, quando você tem, por exemplo, uma pessoa quando ela quer fazer uma escola de inglês, tem aquele horário pré-estabelecido. Então, para ela poder ter, ela tem esse foco, quer aprender inglês, então ela tem que ter a disciplina de todos os dias, vamos lá, Amém. 7 horas da noite, ela tem que estar disciplinadamente dentro daquela sala de Amém. aula. Então, ela move a rotina dela para quê? Para Isso que aí. 7 horas ela esteja lá dentro da sala de aula para aprender inglês. Então, Amém. é muito legal isso, porque quando você tem um foco e aí você tem que pôr disciplina para aquele foco, você automaticamente vai puxando disciplina em outras áreas da vida, né? Eu falo para as pessoas, quanto mais eu tô focada em ter rotina de treino em questão de horário, né? Porque às vezes tem fase que a gente tá assim, hoje eu vou de manhã, hoje eu vou de noite, mas quando você tá assim, com a planilha bem estabelecida, o que você vai fazer, a sua vida de leitura da Bíblia, a sua vida de oração, tudo vai melhorando, porque você vai colocando tudo em ordem, né? Tudo no É lugar. verdade. E eu acho isso fantástico, assim. Eu acho que é realmente, assim, a forma como Deus criou a gente para ser. Eu acho que isso vai influenciar na nossa saúde física, espiritual, mental. Eu, particularmente, né, gosto demais. Assim, é a forma de a gente ver resultado, né? Às vezes as pessoas falam, eu quero resultado rápido. A forma mais rápida é isso, disciplinar, né? Se Isso aí. organizar. E aí você traz isso para sua rotina, né, Pastor Jorge? Eu sei que Trago. você não. Então, você veio não dessa criação, que, como você falou, você teve que se redescobrir, né, nessa Verdade. linha de disciplina e tudo. Mas aí você viu isso até para a igreja, mas você acabou trazendo isso para sua vida como um todo, não é? De rotina, de Sim. treino, de alimentação. Conta um pouquinho pra gente. Eu tenho assim, a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi a igreja, né, a Leninha tá aí, né, foi um convite que eu fiz e ela aceitou para assumir o departamento infantil, né? Porque não tínhamos um departamento infantil estruturado ainda, era aquele início de tudo, né? E ela assumiu esse departamento infantil e eu já estabeleci um padrão, né? Porque eu via que, assim, onde é que você coloca a base, os fundamentos para o indivíduo? Na sua infância, né? Então, eu falei assim, como é que a gente pode
passar deveres para as crianças, e se elas fizerem tudo certinho, elas vão ganhar um pirulito, uma bala, um refrigerante. Ou seja, eu estou ensinando para a criança assim, se você viver uma vida reta, de obediência, você pode se tornar uma diabética, você pode se tornar uma obesa. É isso que eu estou ensinando, eu estou colocando isso dentro dela, de que não tem problema só hoje. E eu não suporto essa coisa de só hoje, sabe? Eu acho que só hoje é a fala do indisciplinado. Eu tenho o maior cuidado com isso, assim. E aí eu cortei isso, né, no departamento infantil e falei assim, olha, ensina sobre banana, o que a banana tem, o que traz uma sopinha, fala sobre sopa de legumes. Pode trazer até um bolo, pode, mas um bolo que não seja bolo de caixinha, um bolo de fubá, fala sobre o milho, né, para não ser um troço tão radical. Agora, refrigerante é zero, proibido completamente, eu não dou veneno para criança e tal. Então, isso foi a primeira coisa que eu enquadrei, né, na igreja. Tem assim, gente comentando aí, concordo muito com isso. Minha irmã, porque ela é líder do departamento infantil lá Que da benção! igreja. A Juliana Emery, que é nossa dentista, Julie, colocou, Que e ficar benção! cheio de cárie. Isso Isso aí. mesmo. Então eu tive isso aí, isso tem até hoje. Na verdade, e sempre evoluindo. Eu estou criando agora uma comissão com uma pediatra e 2 pedagogas. Ainda não temos uma dentista aqui. Elas vão passar, vamos dizer assim, em suporte, em supervisão nas classes, fazendo por amostra como é que está o alimento do dia, né? Além da palavra que é pregada. E aí eu trouxe isso para a disciplina da igreja. E outra, eu procurei bater a base e bater a liderança. Por quê? Porque no exército a gente trabalha com influência, né? Então, Só uma assim, coisa, pastor, de te interromper, essa questão do lanche, né? Não é só para as crianças, né? Quando vocês vão fazer aí um café da manhã, quando vocês vão fazer um evento também, o pastor fica de olho no que entra ali na mesa, né? Não, na pastor? verdade, já no discipulado, o pastor Wellington e sua esposa Débora estão aí, né? Já no discipulado, a mesa é... Ó, nós temos em torno de 40 pessoas na equipe de trabalho de discipulado. Só para você ter uma ideia. Então a gente já trabalha assim, cada um que foi servido vai contribuir para a próxima turma. E o que é proibido? Trigo, açúcar, refrigerante, né? Então, você vê pão de queijo de inhame, você vê sucos sem açúcar, completamente sem adoçante. Longe. É, Gente, compartilha essa live. Você precisa influenciar outras amém. igrejas. Então, assim, então eu consegui, graças a Deus, assim, não forçar, né? Tem pessoas que pensam que eu forço. O povo pega a visão, né? Então, já no discipulado, a porta de entrada, a gente oferece para a pessoa aquilo que ela não tem lá fora, de que é necessário cuidar do espírito, da alma e do corpo. Então, nós procuramos, dentro das matérias de discipulado, tanger esses assuntos, né? Mesmo seguindo o discipulado certinho, a gente coloca, porque eu vejo plenamente a capacidade, principalmente quando a gente fala sobre a igreja em si. Enfim, então, eventos aqui na igreja, esquece, não vai ter refrigerante, não vai ter docinho, não vai ter, porque isso faz parte da nossa história, né? Então a igreja é muito saudável, e tem mais. A própria liderança dissemina isso pelo povo, e eu posso te dizer que poucas são as pessoas na igreja que tomam refrigerante. Eu arrisco a dizer isso. É bem interessante, assim. Eu tenho, talvez, vamos lá, a gente vai passar de 500 pessoas agora, já tem 30 pessoas inscritas por discipulado. Então, a gente vai passar de 500 pessoas agora. Talvez eu tenha casos de obesidade em 500 pessoas, ali eu posso dizer 4 pessoas, talvez 5. Não tem muito E elas vão porquê. acabar sendo influenciadas Já estão porque emagrecendo. não é uma coisa por obrigação, é uma coisa Não. por amor, né? O pessoal aí direto marca a gente aqui do Verbo Informa, coloca a hashtag, coloca o arroba, e a gente vai vendo como eles fazem com alegria mesmo, né? Tanto que É isso aí. praticamente todas as lives o pessoal de Vitória domina aqui. Porque isso é um sinal de que porque às vezes as pessoas poderiam falar, meu Deus, mas o pastor Jorge sendo um pastor duro assim,
Será que ele não acaba repelindo o povo? E, na verdade, a gente vê que as pessoas entendem que não é ser duro, é ser zeloso pela Isso aí. integridade física, espiritual, mental. E não tem como a igreja não pegar junto, não tem como você não amar, né? E amar uma visão, pegar uma visão, quando você vê que é por zelo, não é uma obrigação, né? Não tem assim, ó, se você comeu coxinha hoje, você não passa na porta dessa igreja, né? Não, não é. Não, não, não rola isso Não assim. é assim, né? É isso Eu, aí, como o eu Gabriel falou, por acredito, inspiração, né? eu acredito, exatamente, eu usar essa palavra. Eu acredito que um líder inspira, né? Eu vou fazer 48 anos esse ano e eu treino com os meninos aqui, e os meninos brincam, rapaz, não dá para ele acompanhar. Isso inspira, né? Para que uma geração venha com essa pegada, né? E são muitos os Uhum. testemunhos das pessoas que se achegam e elas decidem cuidar mais de si porque não querem dar trabalho para os seus filhos quando eles estiverem na época de se formar e na época de alçar voos mais altos, ter que largar uma carreira para poder cuidar do pai e da mãe, porque eles não se cuidaram agora. Eu assim, filosoficamente falando, eu acho uma covardia eu não cuidar de mim se eu tenho filhos. Uhum. Entende? Não é um direito meu não cuidar de mim, porque eu não quero que Daniel Lucas amanhã, João Vitor amanhã, aí, pai, eu tenho que ir para a Alemanha fazer um mestrado, um doutorado, pai, eu estou saindo, eu vou ter que deixar o exército para cuidar do senhor. Vou ter que, entende? Assim, eu entendo muito por esse lado. Outra coisa que é interessante, Raquel, que eu vejo assim, é que eu vejo um Jesus muito diferente do que as pessoas veem. Jesus, ele era exemplo em tudo. Mas Jesus não tinha ele não tinha uma boca muito, né? Se você falar de alguém que ele é raça de víbora hoje, talvez você seja taxado como você não é uma pessoa de amor. Mas isso saiu da boca do próprio Cristo, né? Raça de víboras, dada a hipocrisia de alguém. Talvez se você chegar para um membro e polidamente falar assim, rapaz, você é hipócrita, só aí você já é sem amor. Imagine se você falar assim, você é uma víbora, um tipo de víbora. Meu Deus do céu, esse pastor é endemoniado. Mas o nosso Jesus falou esse tipo de coisa. Então, e quando eu vejo esse tipo de coisa, a própria Bíblia diz, né, que melhor a ferida feita por um amigo. Agora, você pode fazer uma ferida com raiva, ou você pode fazer uma ferida, uma inserção para poder tirar um corpo estranho de alguém. De qualquer forma, é uma ferida. Agora, talvez venha doer, né? A Mas eu diferença é acredito, que é uma intervenção, né? eu É uma acredito muito nisso. intervenção. Eu nunca deixei passar um erro de alguém. Assim, deixa para lá, ele vai melhorar. Não. Se a coisa acontece, eu chego, eu chamo, converso, e eu procuro dar o exemplo nessa área, né? De ouvir, acatar e vamos para frente. Então, o povo todo pegou isso aqui. Isso é uma coisa que eu trouxe do Exército, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 9, o apóstolo Paulo diz assim, não sabeis vós que um atleta de tudo se abstém? Eles correm, mas só um leva o prêmio. Nós, porém, corremos, né, para levar o prêmio, a coroa, né? Então, eu ensino para o povo o seguinte: não existe vida mole no evangelho, molenga, de que eu ando como eu quero, eu vivo como eu quero. Isso não existe. Se as pessoas falam, né? A Já nem última sou mais coisa eu se quem vivo, né, Pastor Jorge? Já nem sou mais eu quem é, vivo, é Cristo que vive em mim. Como é que eu posso pois, dizer que eu vou deixar a vida me levar, né? se eu chamo de Senhor, eu tenho que obedecer, né? Então isso é muito claro. A Bíblia fala, lá em 1 Timóteo, né, que existem regras e um atleta anda segundo as normas. Eu ensino para o povo o seguinte: quem é que tem que seguir regras? Quem é atleta, segundo a Bíblia, certo? É o que está escrito. Se você não quer seguir regras, não tem problema, vira plateia. Agora, para minha equipe de trabalho, tem regras. Ah, mas essa regra está na Bíblia, não está na Bíblia? Eu tenho um certo poder discricionário. Então, o Tiago é meu supervisor, ele sabe que a minha liderança, para ser liderança, ela tem que cuidar do espírito, da alma e do corpo. Então, dia 25 de dezembro, eu destituo toda a liderança todo ano. Fica todo mundo interino. E reconvoco no dia 5. E quando eu reconvoco no dia 5, eu dou o mesmo sermão
com algumas coisas que o Espírito Santo me fala, mas uma coisa é cláusula pétrea. Você tem que viver uma vida de integridade, uma vida de santidade, uma vida no espírito, na alma e no corpo. E eu falo, gente, se vocês decidirem não permanecer na liderança, não aceitar esse convite, eu não vou ficar chateado com vocês, mas eu não quero na minha equipe quem não quer andar nesse sentido. Pode até ser que não esteja andando, mas fala assim, eu aceito o desafio, eu quero entrar, eu preciso, o Senhor me ajuda. É claro, é para isso mesmo. Jesus não pegou pescadores de homens. Ele falou, vem que eu te farei pescadores de homens. Então a gente não busca uma pessoa perfeita, mas a gente é responsável por levar essa pessoa à perfeição. E é isso eu penso que o que você quis dizer assim, a gente procura alguém que tenha o foco. E a disciplina, a gente ajuda ele a trabalhar. Isso aí, é necessário, é um mentoreamento, né? É isso mesmo. E acho que a nossa vida é assim mesmo, né? A gente, com os nossos exemplos, eu acredito que não tem como os nossos resultados também não mostrarem que vale a pena o caminho, né? Quando eu falo resultado, eu sempre costumo falar, sabe, Pastor Jorge, que o Web Informa, eu falo isso sempre, né? A gente não está aqui para construir um exército de fisiculturistas para Jesus. Não é isso. Nosso foco não é esse, né? Nosso foco não é esse. Claro que se alguém que tiver quiser ser, tem todo o nosso apoio, né? Marca a gente nas suas redes sociais aí. Mas a questão é essa questão da vida regrada, da vida disciplinada, né? A gente estava fazendo uma live essa semana falando sobre isso, né? Era eu e o Thiago participando e o pessoal estava fazendo perguntas com ele relacionado à parte jurídica, né? Jurídica, também, eu estava assistindo. E foi engraçado, porque assim, eles queriam que a gente participasse junto, e ele para falar da parte jurídica e até um pouco escatológica. Legal demais, momento, é maravilhoso. E eu para falar sobre saúde. Mas eu acho que eles nunca imaginaram que o assunto ia se entrelaçar. Porque nos versículos que eu fui falando, né, eu fui trazendo 1 Tessalonicenses 5:23, então, que o nosso espírito, alma e corpo sejam encontrados íntegros e irrepreensíveis no dia da vinda do nosso Senhor, né? Então, Amém. assim, isso mesmo. O outro texto que fala, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, e ele complementa, perto está o Senhor. Então, várias passagens da Bíblia que trazem pra gente a responsabilidade do cuidado com o nosso corpo estão atreladas com a volta de Deus, né? Com a volta de Jesus. Isso mesmo. Então, isso mostra pra gente que você precisa, né? Vou tentar falar de uma forma assim suave, né? Mas você precisa entender que você ter o seu espírito recriado, uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia, de comunhão, fluindo nos dons do Espírito, isso é muito importante para a vinda de Jesus. Mas você também manter uma mente equilibrada, uma mente renovada, uma mente que pensa de acordo com a palavra de Deus, né? Isso. E por isso falei, então você está pensando naquilo, você crê naquilo, você fala aquilo, mas a integridade física, a disciplina na vida física. E como eu tinha falado antes, isso vai afetar em outras disciplinas da sua vida, né? Claro. Quando você melhora um hábito, outros hábitos vêm junto, né? Igual a gente estava falando do departamento infantil aqui, e alguém comentou, acho que foi Roberta, falando assim, meu Deus, a primeira vez que eu fui dar uma aula no departamento infantil da igreja, eu levei jujuba. Eu queria até rir na hora que ela colocou, né? Mas por quê? Porque a gente tem hábitos, a gente aprendeu que isso é uma coisa legal e a gente vai aplicando. Mas essa renovação da mente, esse entendimento de, meu Deus, eu vou prestar contas disso para Deus também, eu preciso disciplinar essa área também. Uma coisa vai puxando a outra, né? Você vai lendo a Bíblia, você vai estudando sobre os fins dos tempos e isso te fala, meu Deus, eu preciso fazer atividade física que Jesus está voltando. Isso aí. E é muito legal esse equilíbrio mesmo que a palavra de Deus traz, e você traz isso também muito para sua casa, né, pastor Jorge? A Lu, super focada também, tá sempre nos treinos. E as crianças aí em casa, como que são com os meninos? Para você implementar uma visão, Raquel, não é algo fácil, né? É trabalhoso. Por exemplo, eu, com essa formação militar, eu não consigo chamar, por exemplo, Guto de Guto, eu chamo de Bispo Guto, porque é uma coisa militar, né?
como ele, nunca vi Bispo Guto chamar o pastor Bud Bud, né? Então a gente, da mesma forma que em casa, por exemplo, eu chego pro meu filho, eu falo assim, Dani, ele fala quê? Eu falo quê? Não, senhor. Mas tem 5 anos que eu ensino isso a ele. E até hoje eu falo que não, senhor. Aí ele, senhor. Por quê? Isso demora para você impregnar uma visão. E ela vem por repetição. Mas eu sou especialista em ser chato. Eu não. Eu sou especialista, esquece. Eu não vou aceitar a conversa fiada. Porque. Então, aqui em casa, no início, quando eu falei assim: não tem doce de semana, eu vou te liberar no domingo à noite. Eles foram dormir chorando muitas vezes, mas eu pensava assim: é melhor ele dormir chorando e com saúde do que eu fazer do meu filho um obeso mórbido, de eu fazer dele um diabético, sendo que ele nasceu normal, de eu fazer dele um garoto com os dentes todo arrebentado, porque cárie é uma enfermidade, segundo a OMS. Então, eu sempre tive essa consciência, né? Então, a disciplina aqui é assim. Eu ensino, eu procuro ensinar com amor, com carinho, até na palavra, mas se ele não aceitar, não é problema meu, ele só vai ter que cumprir, né? Eu não tenho arrego, assim, né, nesse aspecto. E Lucimar, graças a Deus, principalmente de uns anos para cá, assim, ela está bem focada em tudo, né? Na parte física, na parte alimentar. Nós temos uma nutróloga que cuida da gente em todos os aspectos, né? E isso é muito bom, porque o povo pega junto com a gente, o povo tem esse exemplo, Raquel, e porque isso é necessário, né? Para o caráter, essa formatação do caráter do ministro, o foco e a disciplina, né? Você pode ver que toda live eu estou aqui com essa bandeira do Brasil atrás, né? Porque às vezes a gente fala em promoção, em avanço. Isso é um lema positivista, né, de Augusto Comte, que é ordem e progresso. Só tem progresso se houver ordem. Só tem avanço se houver disciplina. Uhum. Não é a Deus dará, né? Eu gosto de falar de uma lei, né? A segunda lei da termodinâmica, né? A lei da entropia, diz no seu resumo maior que o universo por si só não vai se organizar. Por exemplo, se você chegar no guarda-roupa, jogar um monte de roupa lá dentro e fechar, daqui a 2 milhões de anos ele não vai estar organizado. Essa lei da entropia diz isso. Precisa de alguém para organizar. O meu futuro não vai estar organizado se eu pegar um monte de roupa e jogar no guarda-roupa. Se eu tiver um monte de atitude, de ato, de pensamento, de qualquer jeito, não. Lucimar briga comigo que ela fala assim, ela ama praia, eu também gosto, né? E ela fala assim, amor, vamos para a praia? Eu falei, vamos. Aí ela fala, agora? Eu falei, agora não. Você me chama para ir para a praia no sábado e prepare uma salada de fruta, você prepare um suco, você coloque lá na coisa, porque eu não vou para a praia para ficar chupando picolé, chupando geladinho e comendo qualquer coisa que passa. Eu quero me alimentar lá de qualquer jeito. Aí ela rima, você é um velho, você parece que tem 70 anos. Aí eu falo assim, eu quero ir para a praia com você, mas eu quero simplesmente que você coloque uma saladinha de fruta, um suco e muita água gelada, para a gente curtir a praia, entende? Então, isso tudo é uma adaptação. Ela fala que eu sou chala, brincando, Tem que falando que tem chamar que ser 15 15 dias. dias antes. É mais ou menos assim, né? Então, eu guardo as coisas organizadas. Eu vejo um Deus assim, né? Mas isso é maravilhoso, professor Jorge, porque se a gente entende essa questão de organização, e assim, é uma coisa que assim, o Thiago até tem me ajudado muito, né? Porque o Thiago, assim, é muito organizado, muito disciplinado. Eu também, às vezes, brinco com ele, você é meio velho, né? Mas como é interessante, quando a gente é organizado, tem disciplina e é planejado, pensa antes, a gente não fica refém da situação. Então, por exemplo, você vai pra praia, né? E aí você tá ali, não, não tô comendo açúcar, tô vivendo uma vida regrada, só que aí bateu uma fome, alguma coisa ali na praia, né? Aí o que vai passar ali? O picolé. E aí você falou assim, não, eu vou comer o picolé, por quê? Porque Só hoje. o que tem. Porque é o que tem. E aí, então assim, a gente fica refém das circunstâncias,
por não ter se planejado com antecedência, né? Exatamente. E Aleluia, obrigado. Bota aquelas mãozinhas assim, aleluia. Mas é uma coisa assim, pastor Jorge, que é um processo contínuo, né? É, Por quê? Porque realmente processo. a vida traz coisas. Ó, essa pandemia. Quem estava preparado para essa pandemia, né? Pois E é. aí saiu assim, vai fechar todos os mercados. Então você tem que comprar coisas que duram mais, que até foi uma coisa bem engraçada, porque a gente não come macarrão aqui em casa, né? Mas quando Uhum. falaram, não tem previsão dos mercados abrirem, comprem coisa que pode estocar. Eu comprei uns 3 pacotes de macarrão. Aí eu olho para aqueles macarrão lá, Tá no tudo fim não aí, fechou. No fim não viu? fechou de verdade, né? Assim, você podia ir no mercado, as pessoas que trabalham com essas hortas, né? Essas fazendas, essas coisas, estavam fazendo entrega. Então a gente conseguiu comer uma comida saudável. Mas então, assim, Aham. existem imprevistos, existem surpresas, mas elas não são o tempo todo. Não é a nossa Não. rotina, né? Então, assim, beleza, já entendi. A pandemia não fechou o mercado. Então, eu posso Isso continuar aí. comendo saudável. Não preciso. Então, assim, a gente não precisa ficar refém se a gente Isso. planejar, tiver foco. Não, meu foco eu não vou engordar na pandemia, porque tem gente que tá achando que é normal engordar Ponto na final. pandemia, Ponto né? final. Tem gente que tá achando que é normal minha roupa não tá mais cabendo. Não é normal, qual é seu foco? Os mercados estão abertos, Isso minha aí. gente. As feiras É. livres, né? O pessoal tá vendendo verdura ainda. Olha que novidade boa. Estão vendendo verdura, Amém. né? Então a gente não precisa ficar refém e às vezes a gente gosta, eu acho. A gente não, em nome de Jesus, porque eu tô melhorando também, né? Mas às vezes eu acho que a gente até gosta de ficar refém, porque a gente pode usar como desculpa. Não, eu comi, eu fiz por quê, né? Enquanto se a É. gente se organizar, se planejar e ter essa disciplina, mas entenda, eu tô falando isso pra mim mesmo, viu, gente? Também tô melhorando muito, o Thiago tem me ajudado. Até tô lendo um livro maravilhoso que chama Hábitos É. Atômicos. Eita. Hábitos Atômicos, maravilhoso. Vou até fazer uma live sobre ele Deve falar de sábado. detalhes, né? Oi? Deve falar sobre detalhes, né? Pequenos detalhes, atos Fala. atômicos. É maravilhoso. Não, e ele fala como exatamente isso, como pequenos detalhes têm Isso aí. uma proporção e um reflexo em tamanho cadeia na sua vida, né? A gente vai fazer uma live, a prima do Thiago tem uma série de lives Amigas e Livros, e a gente vai falar sobre Top. essa importância do poder do hábito usando esse livro. Então, eu tô assim, lendo e estudando sobre isso e pensando, meu Deus, eu preciso mais disso, eu preciso melhorar, isso vai me levar coisas assim que a gente fica almejando, e aí a gente vai procrastinando por causa do não, o que aconteceu? Não, porque sendo que se a gente parar e falar, pera, o que está acontecendo aqui? Deixa eu me Isso aí. organizar, deixa eu criar meu hábito, deixa eu colocar disciplina, né? Isso mesmo. E uma coisa que eu tenho observado também, pastor Jorge, não sei se você já percebeu isso, que às vezes as pessoas falam assim, não, é porque viver uma vida de rotina, de disciplina é chato, porque você fica escravo, você nunca faz o que você gosta, né? E enquanto eu tenho estudado sobre isso, eu percebo que é justamente o contrário, né? Quanto mais a gente coloca ordem, disciplina e organiza os hábitos, mais tempo sobra para fazer o que a gente gosta, o que a gente quer, a nossa vida fica alinhada, ajustada, né? E aí você Sabe, alcança seu foco mais rápido. o que você falou, tem um filósofo chamado Epíteto. Ele disse assim: ninguém é verdadeiramente livre até que se domine. Disciplina é liberdade. Disciplina é olhar para o doce e falar assim: eu sou livre dele, eu como se eu Isso, quiser. isso. Disciplina é você olhar para um tempo que está chuvoso e, ao invés de dar uma desculpa, falar assim: não, eu tenho que cumprir meu plano de treinamento, eu vou cumprir com chuva ou sem chuva. A disciplina te torna livre, livre do frio, livre da chuva, livre do doce, livre do comer demais, livre do falar mal dos outros. Quando você, então, assim, tudo isso vai gerando em você. E é claro que você foi muito própria no que você disse. Todos nós estamos buscando isso. Eu sou falhos ainda em muitas áreas, mas como é bom você ter um toque de um toque de outro, você para, reflete
né? E fala, ok, é isso aí. E ali você começa a se disciplinar naquela área, né? Uhum. Feliz do homem que tem alguém para poder olhar e falar assim, melhor aqui, melhor acolá, né? E não acha isso acusativo, não acha isso domínio, mas acha como salvação, né? Eu sempre É. dou exemplo, Raquel, de dois homens, um pintava um quadro e um outro ficava distante. Um pintava o quadro e o outro ficava distante, batendo papo com ele, os dois eram muito amigos. E aquele que pintava o quadro estava pintando e atrás dele tinha um precipício. E toda vez que ele dava um passo atrás, o amigo falava, rapaz, cuidado com o precipício. Só que o pintor ele foi se encantando com o próprio quadro, né? Ele foi se encantando. E quando o amigo começou a falar para ele, rapaz, cuidado, você vai cair, ele já não estava mais ouvindo, porque ele estava encantado com o próprio quadro. Foi quando o amigo lançou mão da tinta e jogou no quadro, quando ele estava dando passos consecutivos para trás, e ele jogou no quadro, quando ele jogou a tinta no quadro, o amigo dele, o pintor, falou assim, rapaz, você estragou meu quadro. Ele falou, não, eu salvei sua vida. Uhum. Então, às vezes parece, você que está ouvindo, que quando alguém lhe corrige, ele está estragando o seu quadro, mas não é não. Ele está É isso salvando mesmo. sua vida. É isso mesmo. E às vezes, assim, eu vejo também muitas pessoas, até uma pessoa hoje mesmo compartilhou comigo, né? Olha como é interessante. Ela colocou assim: olha, meu marido me deu essa semana 2 dias de personal de presente. E aí eu, caramba, fiquei super feliz, né, quando ela disse isso, mas aí ela colocou assim: ele tá me chamando de gorda? Ele tá me chamando de sedentária? Ele tá me chamando do quê? Mas assim, brincando, mas eu Uhum. achei interessante porque às vezes a gente tem muito isso com os nossos cônjuges, né? Igual quando o Thiago, a primeira vez que o Thiago falou assim: ei, você precisa gostar desse, você precisa ler esse livro aqui, fala sobre hábitos, disciplina. Eu olhei para ele e falei: e eu não sou organizada, não? Assim, né? É. E aí ele falou, não, mas você vai gostar. E aí daqui a pouco ele, olha, esse livro falou uma coisa que é super legal, que é exatamente o que você faz quando você acontece isso e aquilo. Deu, ah, entendi. Então eu vou gostar do livro, é só para eu melhorar. Mas é interessante, eu tô abrindo aí meu coração, né, contando meu testemunho, porque às vezes a gente realmente, principalmente com o cônjuge, quando o cônjuge dá aquele toque, olha, você comendo muito açúcar essa semana. Olha, vamos ler mais sobre isso, vamos trabalhar aquilo. E a gente precisa ver que isso não é uma pessoa que está querendo acabar com a sua vida. Como Amém. exatamente esse exemplo foi maravilhoso. Às vezes a gente acha que a pessoa está jogando a tinta no nosso quadro, né? Você É, tá. O que você está querendo dizer? Minha vida tá tão boa, por que você está me isso aí. manchando a imagem que eu tenho a meu respeito? Por que você quer me jogar para baixo? Por que você Não, quer acabar com a minha imagem? Não, pelo contrário, eu só quero te ajudar a ver que talvez a imagem tá te prejudicando de melhorar o real, né? amém. Então, eu assim, esse conselho, né, de deixa as pessoas te ajudarem, deixa as pessoas, Isso. quando você receber um feedback desse, você ser rápido em. Claro que tem coisa que é para desconstruir mesmo, mas a gente sabe discernir, né? Mas quando é assim, alguém querendo te puxar para uma vida melhor, para uma vida É verdade. mais regrada, recebe com amor, São quanto as eu faço tudo. feridas, são as feridas feitas pelo amigo. Nós temos É, aí uma cirurgiã, tá? A Ciana é cirurgiã. Ela faz ferida em todo mundo, mas para salvar a vida delas. é isso aí. Então, quando seu pastor falar aí no culto, igreja sentar, igreja levantar, e ele fizer isso 10 vezes, você pensa, ele só tá querendo fortalecer a estrutura muscular das minhas pernas porque ele me ama. Né, pastor? Amém. É isso Ei, que aí. papo gostoso, pastor Jorge. Bom demais, né? Muito bom, muito obrigada mesmo por essa disponibilidade. Meu Que Deus, isso, é um gente, prazer. olha, normalmente eu tento ler o máximo de comentários possíveis, mas dessa vez estava subindo meio rápido aqui É isso e não mesmo, consegui ler rapidinho, né? O todos. povo é animado, né? Eu sempre falo, quando eu faço uma live boa igual essa, que eu estou disponível, se você quiser continuar, mas se você tiver um tempo também, né? Então, assim, eu vejo isso como uma coisa muito positiva. Isso que a gente está fazendo aqui, essa troca de conversa, tudo, e a gente percebe que é tudo para o ministério, né? Nós, aqui, acho que 100% são ministros, independente se 5 dons ou não, nós somos ministros, somos operetes, né? Somos aqueles Uhum, que servem, né? Ministro é aquele que serve.
para que entender que todos nós temos áreas para crescer. Às vezes as pessoas olham para mim, olham para... Quer dizer, uma coisa que quase ninguém sabe, eu sou muito diligente com aquilo que eu me proponho a fazer. Mas com aquilo que eu preciso fazer, eu não sou tão diligente assim. Eu estou me disciplinando nisso. Sabe? Se é uma coisa que eu quero fazer, me proponho a fazer, eu faço, eu sou radical. Naquilo que eu preciso, mas não quero, eu ainda estou crescendo. Então, agora a disciplina me ajuda. Porque a motivação não acorda comigo todo dia de manhã. Mas a disciplina, ela está do meu lado. Isso, para mim, é fantástico, sabe, Raquel? Isso é bom É legal demais. isso, pastor Jorge, porque é verdade, tem muita coisa que a gente precisa fazer, mas a gente gosta de treinar. Falando nós dois, a gente gosta de treinar, a gente gosta do resultado, gosta da dorzinha muscular. Mas tem coisas que a gente não necessariamente gosta, mas tem que fazer também. Então a gente precisa criar gatilhos e mecanismos para fazer aquilo que a gente não gosta, mas tem que ser feito ficar melhor, né? Até nesses livros, o Thiago também está lendo outros livros, ele até mostrou para mim um outro livro que ele está lendo, que o cara fez uma planilha de treino que ele tinha que treinar todo dia e pendurava uma nota de $100. O dia que ele... Se ele não treinasse, ele tinha que queimar aquela nota de $100. Que era como ele estivesse mostrando para ele mesmo o valor da vida dele, né? E fazia 3 anos que ele só mudava a nota de lugar e ele nunca tinha queimado aquela nota. Fantástico! E aí ele falou assim, você que está lendo esse livro pode pensar que eu sou rico para querer queimar uma nota de $100. Aí ele falou assim, justamente porque eu não sou, que eu coloquei aquela nota. Porque eu preciso mostrar para mim que eu não posso acabar com a minha vida, acabar com o meu dinheiro por causa de falta de disciplina. Fantástico exemplo. Maravilhoso, né? Então, nunca tinha nem ouvido, mas fantástico. É um livro, depois se ele tiver aí, eu não sei. Esse eu não sei o nome, porque esse eu não tô lendo ainda, tô terminando o outro. São muitos livros. Mas é bem interessante, assim, né? Como a gente precisa mesmo fazer esses ajustes, arrochar o botão. Tem gente... Então, assim, eu tenho que lavar louça. E agora, nessa época de quarentena, parece que tem mais louça do que o normal. Então, o que eu faço? Brota a louça, né? Bota aquele fonezinho sem fio, põe uma playlist, né? Vai lavar vai adorar. Música, vai lavar a louça dançando as perninhas ali. Tem que ser feito, gente. Tem que ser feito, né? Então, não dá pra... Depois, quando a pilha tá muito cheia, não dá para chorar. Vai ter que lavar uma pilha maior. Então, faz agora, né? É verdade. É mais ou menos isso. Pastor Jorge, já que a gente tá falando aqui de livro, o senhor teria um livro para indicar pra gente desse assunto, que pudesse ajudar o pessoal a saber mais? Na verdade, eu ensino a matéria chamada Caráter de Deus, que eu procuro nessa matéria não somente defender Deus, falar que Deus não mata, Deus não isso, Deus não aquilo. Eu acredito que se eu preciso conhecer alguém, é porque esse alguém tem algo para mim. Então, eu procuro, em caráter de Deus, fazer com que as pessoas vejam os atributos de Deus e procurar ser como Ele. Né? Porque Deus é um Deus organizado, Deus não é um Deus apressado, Ele também não é relaxado, Deus descansa, né? Sem precisar descansar. Né? Ele criou o mundo falando sem precisar falar, Ele podia ter pensado, tudo para dar exemplo para a gente. Então, tem um livro que é Excelência no Caráter, de Rob Thompson. Muito bom. Depois eu vou colocar na descrição da live, tá, gente? Eu vou salvar a live e vou colocar aqui eu tenho ainda da editora Central Gospel. Eu não sei se ele tem mais dele, mas ele é fantástico. A Excelência no Caráter, Rob Thompson, que ele fala sobre o caráter, né, de um ministro em todas as áreas. Ele aborda tudo isso, né? Muito bom. Então, basicamente, esse livro é o livro que eu recomendo. Pastor, a gente tem 1 minuto e 20 segundos e como Amém. Toda live, a gente termina as lives fazendo uma indicação de leitura para o pessoal se aprofundar mais no assunto e um desafio. Qual é o desafio da semana do Pastor Jorge? O desafio não é nem você fazer atividade física que você tem que fazer, não é nem se alimentar bem, você tem que fazer. É você ficar um mês sem dar desculpa. Uau! Porque quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada na vida. Você conhece alguém que sabe dar desculpa demais, aquele caboclo liso? Esse só é bom nisso, ele não é bom em mais nada. Ah, é porque eu sou itinerante. Ah, é porque choveu. Ah, é porque tá calor. Ah, é porque não deu tempo. Se você tivesse que queimar uma nota de $100 todo dia, você daria uma desculpa ou você pularia a lata? Então, um mês sem dar desculpa.
Quando alguém corrigir, não dá desculpa. Quando você tiver que... não dá desculpa, você cumpre o que tem que cumprir. Um mês sem dar desculpa nenhuma. Pessoal, o pastor vai mandar para mim uma foto do livro para eu colocar na descrição da live. E, gente, amém. Pastor, muito obrigada. Galera, um beijo a todos. Todo mundo aí. Foi Shalom, beijo, Wagneide. Amo vocês. Beijo a todos. Quinta-feira estaremos com o pastor Edilson de Lira para falar Igreja é Saúde. Esse é o tema da nossa próxima live. Um beijo. Beijão. Amanhã